Essa apresentação ela vai ser complementada então por diversos vídeos, né? O objetivo é muito mais dar informações gerais sobre esse tema e aí ao longo da apresentação esses vídeos vão sendo indicados. A gente conversa um pouco sobre a evolução das técnicas, das características do sistema de controle de tráfego aéreo, lembrando que essa ideia de evolução, né, não significa que o surgimento de um equipamento faz com que ele automaticamente seja aplicado em todos os contextos. É bem diferente disso, né? A gente tem inclusive regiões do espaço aéreo que nem são controladas, a gente tem aeródromos que não dispõem de torres de controle. Então a ideia do histórico é mais ou menos dizer em que momento surge e por quê. Então a gente usa o contexto americano, que é o que está descrito no livro aí do Nolan, que é usado como referência, mas é mais ou menos o contexto mundial, né? Até a década de 30 a gente tinha aeronaves muito lentas voando em condições visuais, né? Então a gente até vê a foto aí das aeronaves os hidroaviões, né? Que você não tinha infraestrutura, então os hidroaviões eles eram muito utilizados nessa época por conta que eles dispensavam a construção de pistas, né? Então essa foi uma estratégia. A grande questão é que como você tem densidade baixa e aeronaves lentas, e esse princípio de ver e ser visto, um piloto basicamente conseguia evitar colisões com o outro no solo, em ar, e você não precisava de um sistema centralizado de controle. Então, mesmo em dias bons, né, dentro do conceito de voo visual, você precisa evitar, até hoje isso, né, você precisa evitar navegar ali próximo às nuvens, porque aí, claro, você tem uma perda de visibilidade. Então, se coloca uma distância mínima em relação às nuvens e tudo funciona, vamos dizer assim. Então, daí a gente já tira o seguinte, tem a ver com densidade do espaço aéreo, tem a ver com a velocidade das aeronaves e tem a ver com a visibilidade, que basicamente é decorrente então das condições do tempo, né? Isso continua até hoje, tá? Essas variáveis continuam sendo importantes e fundamentam muito das regras que são desenhadas para dar segurança e eficiência no transporte aéreo. Então, o William Liggett, né, ele foi considerado aí o primeiro controlador nos Estados Unidos, ele ficava ali na pista mesmo e acabou desenvolvendo várias técnicas e vários instrumentos ali de sinalização. Claro que isso só funciona para aeronaves muito lentas, né? Imagina a dificuldade de fazer esse controle. Na década de 30, o que começou a complicar? As aeronaves começaram a ficar mais rápidas e mais equipadas. Então tem dois equipamentos aí na tela, que é o horizonte artificial e o altímetro. O horizonte artificial, por exemplo, ele permite que você esteja dentro de uma nuvem ou em condições de baixíssima visibilidade e você consegue saber se o avião está nivelado. Então, se o avião começa a ter capacidade de voar, o que vai acontecer? As pessoas vão querer voar e vão criar pressão sobre o sistema de controle para que ele consiga dar separações, porque é um tipo de instrumento que ajuda o piloto a voar o avião dele, mas não diz nada sobre os demais. E aí a gente tem também o surgimento aí do altímetro, né, que é baseado em é um sensor de pressão basicamente, né, que vai dando ali a leitura de altimetria. E aí até tem um link aí que vocês podem clicar para ver o mecanismo, né, como funciona. Outra coisa que vai acontecendo é que as aeronaves vão ficando mais velozes. Então, mais velocidade significa mais dificuldade de um piloto evitar o outro. Quer dizer, você pode até ver, mas não dá tempo de reagir. A terceira questão é a densidade do espaço aéreo, que vai aumentando. Então, né, dá para imaginar que isso vai ficando mais difícil. E os auxílios à navegação, que vão auxiliar os pilotos tanto em rota quanto nos procedimentos de, né, aproximação, pouso, decolagem. Então isso vai fazendo com que as aeronaves consigam voar mais próximas, mais rápido
e em condições de tempo piores. Isso cria naturalmente a necessidade de algum tipo de controle. Então aqui a gente aproveita para falar um pouco de nivelamento, né, essa determinação aí da altitude. E a partir de uma certa altitude você tem aqui um nível, né, de transição, e aí a altitude vai ser referida como nível de voo. Então aqui a gente tem o nível de voo, o FL 110, que está relacionado a essa altitude aqui, cortando os dois zeros finais em pés, a gente então chega no nível de voo. Abaixo dessa altitude, então a gente tem outra forma de falar da altitude. Isso tem a ver com a precisão e com a fase de voo. Então, o nível de voo ele é, na verdade, uma superfície de mesma pressão. Né? Então, a gente tem aqui a QNE, né? Tem os códigos Q para altitude. O vídeo explica isso muito bem. E o nível de voo, então, ele está olhando esse modelo básico. Aqui, assim como lá no cálculo de temperatura a gente tinha uma atmosfera padrão, aqui a gente está usando um modelo global, vamos dizer assim, baseado nessa pressão de 1013 milibar. Então, o altímetro aqui ele não está medindo altitude, né? Ele está medindo pressão. Então, com isso é calculada a altitude. Por isso que variações locais elas vão fazer com que a aeronave, né, geometricamente, aqui em relação ao solo, né, se você não tivesse variação de altitude, o avião vai estar variando a altitude em relação ao solo ao longo do voo. Então é importante ter isso em mente. Para altitudes menores, então, por exemplo, procedimentos de aproximação, quando a altitude do aeródromo começa a ser importante, a altitude de obstáculos, o piloto precisa ajustar o altímetro para a pressão local. Então essa pressão vai ser transmitida por estações ou pelo serviço de informação de voo e coisas do tipo. E aí então é feita uma leitura local mais aproximada da realidade. Tá? Então é uma correção que se faz e aí a gente fala de QNH. Então aqui a gente consegue ver uma definição um pouco mais precisa desses conceitos, aí, dessas diferenças de nivelamento. Então a gente falou um pouco dos desafios, e aí, em função disso, o aeroporto de Cleveland vai ser o primeiro a implantar uma sala de controle com rádio. Então, logicamente, né, o objetivo do rádio vai ser permitir a comunicação entre um sistema de controle e aeronaves. Em 32, as linhas aéreas começam a implantar esse sistema. E aí, até uma coisa interessante, né? O sistema de controle de tráfego aéreo ele não surge como uma iniciativa necessariamente do governo, né? Ele surge nas companhias aéreas. E aí a gente fala um pouco dos auxílios que foram desenvolvidos aí também muito inicialmente, é uma fase bem inicial do controle de tráfego aéreo, embora eles também persistam até hoje, né? Pilotos, né? Nas escolas de aviação são ensinados isso, os controladores, e teoricamente eles sabem utilizar. Então eu não sei dar informações precisas, em que lugar isso ainda é utilizado, não é, mas é um sistema interessante que, por exemplo, ele dispensa a necessidade de você usar rádio, né? Porque é como se fosse uma arma, né? uma pistola que o controlador consegue apontar para a aeronave e com um padrão de luzes ele vai se comunicar. Então isso até pode ser utilizado numa situação de emergência, né? De você ter uma falha crítica ali dos sistemas de comunicação, do rádio, por exemplo. Então esse sistema aí ele poderia ser utilizado. Aí tem toda uma codificação, né? Sobre o que as aeronaves podem fazer, não podem e assim por diante. Claro que isso aí só funciona no aeroporto, né? Isso aí não faz sentido em rota. E conforme os voos vão sendo realizados em condições de menor visibilidade durante o dia ou voos noturnos,
O primeiro tipo de auxílio que surge então em solo são auxílios visuais, são faróis ali dispostos em locais que aquele piloto precisa passar, e aí, a partir do momento que ele vai passando, ele vai confirmando a posição dele. E aí você tem também campos de pouso ali distribuídos e acessíveis ao longo daquela rota, criando então ali uma primeira infraestrutura de auxílio aos pilotos. Então, mesmo hoje, né, no voo visual, é importante essa referência em solo. Então, não só auxílios específicos para isso, mas os pilotos podem usar pontes, estradas, e isso tem muito a ver com as marcas, né, que ele vai reconhecendo ao longo da trajetória. Na década de 30 ainda, então as companhias ali em 35, elas começam a operar o primeiro centro de controle em rota, e aí a gente vê na figura os controladores aqui movendo como se fossem uns barquinhos aqui em cima do mapa, e com isso eles vão interpolando mais ou menos onde que a aeronave vai estar. Então, qual que é o princípio aqui? O avião, ele antes de sair, né, ele vai submeter um plano de voo que vai dizer a hora que ele vai sair, para onde que ele vai, os aeródromos de alternativa, tudo isso. Né, isso se mantém até hoje. Então, com o plano de voo, você consegue ter uma ideia do que aquele piloto quer fazer. O que na prática vai ser feito vai depender das condições. Então, o que eles faziam? Eles iam controlando desde o momento da saída, e aí em rota você vai controlando, por exemplo, passagem em determinados pontos de controle. Então, se você sabe que a aeronave passou num certo ponto e ela está voando a uma certa velocidade, que é uma característica técnica e está no plano de voo, e está voando em determinado rumo, então você consegue saber mais ou menos onde que ela deve estar, onde que ela não deve estar. E com base nisso, os controladores conseguem dar separações. Então, claro que esse método muito indutivo, né, sem nenhum tipo de radar, exige que você dê separações muito grandes para garantir que conflitos ali não vão acontecer. Então, a gente está falando aí, claro, de condições IMC, né, que são condições meteorológicas de operação. E aí tem o uso do rádio, né? E também do telefone, porque o rádio ele é um instrumento que vai funcionar em distâncias mais curtas. Claro que depende ali da frequência e tal, mas quando você tem um sistema nacional, voos muito longos, o rádio ele precisa obedecer a essa característica local ali das estações. Então eles acabaram desenvolvendo um sistema baseado em telefone para as comunicações de longa distância e rádio nas comunicações de curta distância. Então já começa a aparecer a ideia de que é necessário mesmo você ter uma rede ali toda interligada, tanto em termos de controle quanto de comunicação. Né? Então, até hoje, essas duas coisas são muito interligadas. A comunicação vai servir não só para dar instruções, mas para recolher informações também e montar o quebra-cabeça. Então aqui, esse acidente da TWA, ele é considerado um acidente assim que alterou muita coisa dentro da aviação e foi criado aí como uma causa para a criação da CAA. Teve atos importantes no Congresso dos Estados Unidos por conta disso. Então, isso reflete muito o histórico da aviação, né? De você ter um incidente grave, e a partir dele as causas são entendidas, e com base nisso, então, algumas mitigações a esses riscos são criadas. E claro que aí na fase mais inicial da aviação, isso acaba transformando todo o sistema, né? Criando agências, criando protocolos específicos e assim por diante. Até é um acidente interessante de ler, até na Wikipédia ele tem uma descrição muito, muito interessante. E aí surgem as novas regras, né, que vai exigir, por exemplo, que o piloto tenha um cheque, né, ele tem tanto um treinamento quanto uma verificação periódica da sua condição para operar, em que condição que ele pode operar, em que tipo de equipamento,
equipamentos, né, de navegação, de comunicação. E nessa época, então, o piloto ele foi obrigado a seguir orientações do sistema de controle de tráfego. Porque até aquele momento era mais uma coisa informativa, assim. Então, nesse momento, ali depois do acidente, da criação dessas agências, ele fica obrigado. E aí surgem uma série de outras obrigações, de ir reportando posição, por exemplo, essa questão das aerovias, né, par e ímpar, né, se você está num determinado nível de voo indo para o norte, o outro vai para o sul, para você criar maneiras menos confusas, tanto de organizar o sistema quanto de comunicação, né, porque lembrar que a comunicação é sempre um gargalo aí, até porque o rádio não dá uma comunicação tão boa, né? Então, é preciso evitar os mal entendidos. E uma das ideias desse uso de aerovias com números pares e ímpares vem justamente por isso. Então, outro divisor de águas no controle de tráfego aéreo é o uso do radar, que é capaz de rastrear em tempo real ali o deslocamento das aeronaves, e aí associando essa posição, né, muito mais precisa com uma comunicação bilateral ali entre o piloto e o controlador, é possível fazer um aproveitamento muito melhor da capacidade do espaço aéreo. Com esse ponto aqui a gente abre um parênteses para dar uma olhada no radar, como que ele funciona, um videozinho bem curto, e ele diferencia o radar primário do radar secundário. São duas formas diferentes do sistema radar. Em 69, agora a gente já avançou bastante no tempo, foi criado o conceito de RNAV, que é um conceito até atual, e depois até mais para o final dessa apresentação isso vai ser retomado, mas é para mostrar que tem muita coisa moderna, atual, que está sendo utilizada, que surgiu há muito tempo atrás, justamente porque os equipamentos, por exemplo, eles não eram suficientes para utilizar aquele sistema. Então, um conceito surge e demora um certo tempo até que ele fique totalmente operacional. E a gente passa a falar um pouco mais sobre a organização do sistema de controle de tráfego aéreo no Brasil. Esse vídeo ele fala da estrutura, das ações do DCEA, que é o órgão brasileiro de controle do espaço aéreo, que atua não só no território brasileiro, né, mas até fora do território, aí, uma região sobre o Atlântico. E aí tem uma explicação nesse vídeo bem interessante, assim. É um vídeo institucional do DCEA, mas ele acaba sendo bastante detalhado. Então é bem importante para complementar esse encontro. Aqui a gente tem duas normas importantes nesse sentido, o DOC 444 da ICAO, e no Brasil então a gente tem essa ICA, que vai falar sobre a organização dos serviços de tráfego aéreo. Então é aquela ideia de que os países internamente eles podem fazer algumas adaptações, claro que não é só tradução, né? Isso reflete muito como o país se organiza em relação ao tema. Então a ideia do espaço aéreo superior e inferior, aí a gente tem uma divisão de 24.500 pés, e aí a gente tem as aerovias de alta e de baixa, né? Então nesse mapa a gente consegue ver a divisão das FIR, que estão a cargo do DCEA. A gente vê que tem uma área aí bem grande sobre o Atlântico. Então uma porção desse espaço que a gente vê marcado nessas áreas, ele tem controle, e outra porção tem só um serviço assim de comunicação, alerta, né? Não tem necessariamente um controle de tráfego. Então isso tem muito a ver com a densidade, com os equipamentos que estão disponíveis naquela região. E aí tem as áreas controladas, e o espaço aéreo ele é todo subdividido, né? Depende de onde que o piloto está voando, em que altitude, que velocidade, isso vai ser mais ou menos controlado. Então a gente falou de áreas controladas e não controladas, agora a gente olha um pouco mais para as controladas, e isso tem a ver com os espaços que são mais densamente utilizados pelo tráfego aéreo.
E aí a gente tem desde a ATZ até a UTA. A ATZ, por exemplo, quem fica responsável é a torre de controle, ela fica ali muito próxima ao aeródromo e o objetivo dela tem a ver ali com a movimentação no ar, né, na aproximação, pouso, saída de pista, táxi, até a aeronave sair de uma área demarcada do aeródromo, que é a área controlada. Então, por exemplo, quando o avião está lá no pátio de uma companhia aérea, né, um hangar de manutenção, lá ele já saiu do sistema de controle. Então, existem pontos bem específicos, né, em solo, onde a aeronave entra no espaço controlado. E aí, no aeródromo com torre, aquela aeronave ela precisa ter, então, autorização. Em aeródromos de maior movimentação, aeroportos importantes, você tem inclusive divisões entre torres de pátio, né, que vão cuidar exclusivamente do trajeto em solo, e né, o serviço que vai cuidar do ar. Então, inclusive, pode ter uma separação entre isso. Outro ponto é que alguns aeródromos têm mais de uma torre, por conta de visibilidade. Então a torre ela tem aquela função ali, além de todos os equipamentos, né, de visualizar o que está acontecendo. E depois você vai indo em centros que são muito mais distantes do aeródromo, né, não precisam nem estar num aeródromo e fazem ali um controle mais amplo, vamos dizer, de um espaço muito maior. A gente tem também espaços aéreos que são proibidos, restritos, e isso pode ser alocado dinamicamente. Você tem, por exemplo, uma área de treinamento militar. Né? Aquele espaço aéreo ele fica fechado, por exemplo, para as demais aeronaves. Na sequência, os slides aí que estão no fundo amarelo, eles estão sem narração, mas a ideia é dar uma lida mesmo nas características de cada uma desses tipos de espaço, de espaço aéreo controlado. Então, o espaço aéreo ele vai ser dividido em classes. Na classe A, por exemplo, a gente tem que todas as operações vão ser feitas por instrumentos, não existe nenhum limite de velocidade aplicável, todas as operações precisam de autorização e o serviço de controle de tráfego aéreo está presente em todo esse espaço. A gente tem outras categorias, então, que elas vão permitindo, por exemplo, o voo VFR, né, que é aquele executado sob regras visuais. No entanto, observa-se uma coisa aqui, só um exemplo, né, na classe B. A gente tem o voo VFR que está sujeito a um limite de velocidade, enquanto o voo IFR não está limitado.
Então é para ter uma ideia dessas regras, dessas variáveis envolvidas aí na classificação e, consequentemente, no uso desse espaço aéreo. Então, os slides seguintes, eles apresentam as demais classificações. Esse slide aqui é apenas ilustrativo de como as regras de controle de tráfego aéreo são importantes para o projeto geométrico e para a avaliação operacional dos terminais aeroportuários. Aqui a gente tem, por exemplo, uma regra, que é uma regra de tráfego aéreo, que vai dizer que deverá ser aplicada, no caso de decolagens, né, uma separação mínima de 2 minutos entre uma aeronave leve ou média que decole atrás de uma aeronave pesada, ou uma aeronave leve que decole atrás de uma aeronave média quando as aeronaves estiverem usando a mesma pista, as pistas paralelas forem separadas por menos de 760 metros, e aí tem as outras condições aí de cruzamentos. Então, isso deixa muito claro como essas regras influenciam então o projeto e a operação. E aí a gente tem que imaginar que essas separações elas têm duas razões principais, né? Uma é você evitar colisões entre as aeronaves. Então isso vai depender muito, claro, da precisão desse controle de tráfego, né? Tempo de reação, desempenho das aeronaves, dos radares, uma série de coisas desse tipo. Mas tem a segunda variável muito importante, que é a turbulência. Então a gente tem que imaginar que em condições visuais, um piloto ele consegue evitar o outro, ele está vendo a outra aeronave, então ele sabe como se posicionar. Em condições meteorológicas, se admite que os pilotos não têm referência visual, né? E aí quem dá essa separação de turbulência também é o controlador. Então por isso que essas duas variáveis é que desenham, né, o sistema. Inclusive essas categorias aí que aparecem como leve, pesada, etc., ela depende, tá? Não é, como é que eu vou dizer, uma coisa bem objetiva. O que é uma aeronave leve, o que é uma aeronave média. Inclusive aeronaves novas, quando são introduzidas, né, mais pesadas, mais rápidas, demora um certo tempo até que se chegue à conclusão de quantos minutos é seguro você deixar entre uma e outra. Né? O A380 foi um caso desses, que se colocou um distanciamento enorme por causa da esteira de turbulência. Isso acabou, ao invés de aumentar a capacidade dos terminais, acabou reduzindo em alguns casos, porque você tinha um avião carregando mais passageiros, mais carga, mas você precisava aumentar o espaçamento. Então é para frisar aí essa inter-relação. E aqui a gente fala um pouco dos sistemas de navegação propriamente ditos. A gente tem que imaginar que os sistemas eles são alguns são embarcados, né, nas aeronaves, outros são sistemas externos. Então a gente começa falando de um auxílio visual, que é o PAPI ou PAP, né, que vai ser utilizado para pousos diurnos e noturnos, né? Claro que durante o dia, em condições de excelente visibilidade, não faz tanto sentido, mas um dia que tem, por exemplo, uma redução da visibilidade, ele já começa a ficar importante. À noite, ele é essencial. Então, ele dá a informação visual para o piloto, para ele saber se está na trajetória ali correta. Então, se ele estiver muito alto, o sistema, né, as luzes, elas são orientadas de uma maneira que o piloto vai perceber essas luzes com cores diferentes. Então, a gente tem essas combinações aí da figura, né? Se a aeronave estiver muito alta, muito baixa, assim por diante. Tem variações do sistema PAPI, tem o VASE, tem sistemas específicos para helicópteros, mas são todos montados com essa base aí, desse feixe de luz muito direcional. Claro que tem toda uma calibração que é feita nisso, tanto na instalação quanto periodicamente, para garantir que isso está funcionando. Bom, nesse ponto a gente fala de um sistema muito importante para aproximação e pouso, que é o sistema
ILS. Então, quando a gente está falando de pistas de aproximação por instrumentos, é muito provável que esse seja o sistema empregado. Tá? É preciso falar também que, por exemplo, você tem um aeroporto ali com 2 pistas. Não necessariamente as duas possuem auxílios, né, do tipo ILS, eventualmente uma delas, ou mesmo numa pista você pode ter uma cabeceira com, outra sem, você pode ter as cabeceiras com categorias diferentes. Então, é um instrumento que ele vale para aquela cabeceira. Por que é necessário um instrumento, um tipo de instrumentação desse tipo? Que vai estar tanto no aeródromo quanto na aeronave. É justamente porque você quer fazer operações ali de pouso em condições de baixa visibilidade. Então, existem mínimos ali de visibilidade estabelecidos, que a partir deles você precisa então usar um sistema como esse. Não é o único, né? Tem outros sistemas que são baseados em satélites, com algum tipo de aumentação. Não sei se é exatamente essa a tradução, mas você precisa melhorar a precisão do satélite, do dado satelital, para você conseguir fazer a operação. Então isso pode ser feito com equipamentos no solo ou satélites adicionais, né? Mas ainda é um sistema muito que cobre, né, pouco assim. E tem outras alternativas eletrônicas também ao ILS, como com uso de micro-ondas e coisas desse tipo. Qual é o maior inconveniente do ILS? Claro, além dos equipamentos, né, você precisa ali fazer um investimento em cada cabeceira, ele tem um problema de interferência. Então, você precisa, durante as operações de pouso, você precisa restringir bastante ali a circulação de veículos, de outras aeronaves próxima à pista. Então, geralmente, num ILS, você precisa delimitar a distância máxima que as aeronaves vão poder chegar. Então, por exemplo, a cauda de uma aeronave pode interferir no sistema. Então, é um sisteminha bem complicado. Então, a gente precisa falar das condições VMC, que são as condições de operação meteorológica, e aqui eu pego a definição do DCEA. Tem 2 coisas-chave aí, que é teto e visibilidade. Então, teto é a distância até a camada de nuvens. Isso é muito importante porque, como é que eu vou dizer assim, durante um pouso, né, o piloto ele precisa ter referência visual. A menos que você esteja fazendo um procedimento ILS categoria 3C, né, que é quando a aeronave não precisa ter nenhuma visibilidade, o piloto não precisa ter nenhuma visibilidade. Nos demais precisa, então ele precisa ver a pista, precisa ver os auxílios visuais. Então, se a camada de nuvem está muito baixa, vai ficar muito restritivo. A outra questão é a visibilidade horizontal. Então, atendidas essas restrições aí de 450 metros e de 5 quilômetros, respectivamente, existem condições meteorológicas visuais. Não quer dizer que a operação tenha que ser feita sob regras visuais, ela pode ainda ser feita sob instrumentos. O que não pode é o contrário, é você ter as condições IMC e operar visual, isso não é possível. Então, é justamente ou você está em condições VMC ou está em condições IMC. Então, no Brasil é isso que a gente adota. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles têm uma categoria intermediária ali, que é algo marginal, mas que a gente não adota. Em termos de instrumentos, existem formas de medir eletronicamente a visibilidade e você pode medir também de forma mais empírica, visual. A questão é que com equipamentos eletrônicos você consegue usar ali a rede de estações, né, para ficar fazendo isso com uma frequência alta, transmitindo essa informação, né, de forma mais padronizada. Outro equipamento é o tetômetro, que vai medir a altura da cobertura de nuvens. E um terceiro é o sensor RVR, que a gente precisa falar da diferença de visibilidade e alcance visual de pista.
né? A sigla RVR significa Runway Visual Range, né? O alcance visual de pista. Então, qual a diferença da visibilidade? É que o RVR é um tipo de visibilidade específica ali no ambiente da pista, né? É o piloto que está na aeronave, como que ele está enxergando os auxílios visuais ali na pista. Isso é o RVR. A visibilidade, quando dita dessa forma, ela não está presa ali à cabeceira. Inclusive, quando você tem condições de operação por instrumento muito restritivas, esses sensores aí RVR, que são utilizados nesse caso, eles não vão ficar em um ponto só, você acaba tendo vários sensores ali distribuídos pelo sistema de pistas de pouso para coletar esse dado e eventualmente fechar a operação se os limites são atingidos. Bom, então aqui a gente aproveita o gancho do sistema ILS para falar de uma coisa até maior, que é a classificação dos tipos de operações que acabam definindo critérios de projeto geométrico, de operação, de instrumentação dos aeródromos. Então, depende da categoria, você vai precisar ou não do ILS, por exemplo. Então, a gente pode ter pistas onde a operação está visual, e a operação visual só pode acontecer em condições VMC. Tá? Você pode, inclusive, ter regras, né, por cima. Você pode ter, por exemplo, que, olha, aviação comercial de passageiros com aviões com mais de 100 passageiros só pode acontecer em operações por instrumentos. Você pode ter uma regra dessa do órgão regulador, tá? Mas, tirando isso, o mínimo é que você só pode operar visual se as condições visuais estiverem presentes. Já a operação por instrumentos, ela pode ser feita, então, tanto em condições IMC quanto VMC, porque né, você está a favor da segurança. A questão é que quando você opera por instrumentos, naturalmente a capacidade diminui. Né? A gente comentou já da esteira de turbulência, então imagina só, você não consegue ver a esteira de turbulência. Ou mesmo que você consiga, se você está operando sobre instrumentos, as regras, né, são mais restritivas. Então isso acaba ali reduzindo a capacidade, é uma das razões. Dentro da operação por instrumentos, você pode ter as operações de não precisão e as operações de precisão. Então as operações de não precisão vão usar a visibilidade. Antes a gente falou de dois critérios de visibilidade, né? O RVR e a visibilidade. Aqui a gente está falando da visibilidade mesmo, aí tem uma definição da ICAO, o que é visibilidade, e ela precisa estar acima ou igual a 1.000 metros. Caso a visibilidade caia de 1.000 metros, você precisa ter uma operação de precisão, e cada um desses tipos de operação vai requerer, vai demandar, né, instrumentação do aeródromo, treinamento do piloto, cartas, enfim, tem uma série de requisitos aí para satisfazer. Então vamos imaginar que a gente caiu a visibilidade abaixo de 1.000 metros. Se o aeroporto não tem condições, ou mesmo se a companhia aérea não tem aquele treinamento, aquela instrumentação, você precisa parar a operação. Então aquela aeronave ela vai ser desviada, por exemplo, ou ela nem saiu da origem. Aí se faz através do gerenciamento de tráfego aéreo, né? Você nem decola aquele avião porque ele não vai ter como pousar. Claro que isso é mais difícil em voos mais longos, porque mais coisa pode acontecer durante esse tempo, né? Então, por isso até que você pode até imaginar que aeroportos para aviação internacional, eles, né, faz sentido que eles tenham mais instrumentação. É uma razão possível para isso. Aí vamos lá, dentro da categoria de precisão, a gente tem as categorias aí, CAT 1, CAT 2 e assim por diante. O que significa isso? A CAT 1, que é a menos demandante, quanto mais para a direita, mais demandante, em termos de equipamentos, treinamento, mais restritiva. Então, na CAT 1, você precisa ter uma altitude de decisão, isso tem a ver com o teto, né? Ela precisa estar acima ou igual a 60 metros, visibilidade maior ou igual a 800 metros, RVR maior ou igual a 550 metros. Então aqui as duas medidas de visibilidade estão coexistindo ali na norma, isso aqui
sai do RIPAC 154, e aí podem perceber que o RVR é menor, e aí tem a ver com o critério, né, com a métrica de visibilidade aí diferente. Depois CAT2, caso você tenha, né, você queira especificar uma altitude de decisão, só para explicar o que é a altitude ou altura, né, de decisão, na verdade altura de decisão, porque a gente está medindo em relação a um ponto no aeródromo, isso aí tem a ver com o ponto em que o piloto precisa desistir. Então vamos ver aqui, a gente tem a pista, aqui a gente tem a aeronave, e aí ela está descendo numa rampa aqui. Aí o que vai acontecer? Aqui eu tenho a minha DH. Então, quando o avião chega nesse ponto, que ele está, né, nessa altura em relação a esse ponto vertical aqui, ele vai precisar decidir se continua ou não a aproximação. Isso vai depender das referências visuais. Então, o piloto precisa conseguir ver os auxílios visuais. Se ele não consegue ver, então ele precisa abandonar aquele procedimento. Ele pode eventualmente tentar de novo, o voo pode ser desviado e assim por diante. Então, quanto menor a visibilidade, você vai precisando desse tipo aqui de operação. E aí o RVR precisa ser maior ou igual a 300 metros ainda. E depois você vai ter então o CAT3, que daí tem as subcategorias dele, que você chega até a não precisar ter visibilidade nenhuma. Então vai ser tudo feito por instrumentos. Eventualmente você pode ter lá uma cabeceira que tem toda a instrumentação para fazer CAT3, os pilotos têm treinamento, as companhias aéreas, né, tem todo o treinamento. Mas se você tem condições melhores de tempo, você vai fazer de repente CAT1, não precisão e assim por diante. Isso tem a ver com né, aumentar a capacidade, por exemplo, ali você não vai ficar exigindo uma condição que não precisa. Porque basicamente a sua capacidade cai aqui. Então imagina que uma aeronave, ao invés dela ficar a 100 metros da pista, ela agora precisa ficar a 200. Isso vai fazer com que vários processos tenham um tempo maior. E aí a gente tem um vídeo aqui que vai explicar um pouco mais sobre esse sistema ILS especificamente, que né, vai ser utilizado aqui como sistema de pouso por instrumentos, né, que pode atender essas categorias aqui de precisão. Aqui a gente tem alguns links adicionais, então tem esse material que fala sobre sistemas de navegação. São sistemas da aeronave, tem muitos sistemas aí que são embarcados. Ele faz uma discussão bastante... é uma apresentação, mas faz uma discussão bastante aprofundada, traz vários sistemas. E isso aqui é complementar, tá? Todos os outros vídeos que estão sendo sugeridos, eles fazem parte dessa aula, mas esse material aqui ele é complementar. E aí a gente tem um segundo vídeo sobre sistemas de navegação. Então aqui vai deixar um pouco mais claro como que os aviões navegam, por exemplo, em rota, como que o piloto consegue achar o rumo que ele precisa. Tá? Então esse vídeo aqui, ele explica essa parte. Vai falar de VOR, DME, NDB e tipos de navegação baseados em solo. Depois a gente entra num conceito bem mais atual, e aí tem um vídeo também para isso que está aqui, e é o conceito PBN, que ele altera uma lógica na qual as aeronaves voam buscando referências de solo, né, que são NAVEDs, né, que são os auxílios à navegação, que vão transmitir ondas de rádio ali, por exemplo, um VOR, alguma coisa desse tipo. E aí a gente muda para conceitos mais baseados em sistemas satelitais. Isso vai permitir aumentar a capacidade do espaço aéreo, fazer rotas mais otimizadas, tanto horizontalmente quanto verticalmente. Então tem uma série de vantagens e aí esse vídeo aqui explica direitinho esse conceito e complementa essa parte aqui. Outro tema muito importante na atualidade é o ADS-B. Ele
é tratado também a partir de um vídeo, e o ADS-B ele tem aparecido em muitos trabalhos recentes, né? É um tipo de método que gera uma nuvem de dados assim que é muito mais acessível, né? Quando a gente compara os radares, que são aqueles sistemas ali operados por órgãos muito específicos, são dados que a gente não tem acesso sobre a posição das aeronaves, posição 3D, né? Com a DSB isso começa a ser possível. Então, claro que não é tudo aberto, às vezes até você tem que pagar por esses dados, mas é algo muito mais acessível e está trazendo muitas oportunidades de pesquisa. Bom, esse aqui é um último vídeo complementar, que é bem interessante e relativamente curto, então é indicado, mas ele é complementar, diferente dos outros que foram indicados antes. E aqui a gente tem as referências. Então, esse encontro aqui ele é totalmente informativo, são noções, e aí a gente tem algumas referências aqui. Esse material aqui especificamente é muito interessante para você ter as noções básicas ali, ele faz uma cobertura muito boa do tema.